Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre macroeconomia, assim como a gente faz todos os sábados. E eu não poderia deixar de falar sobre a queda que teve a Bolsa, que foi originada pelo medo de um contágio de uma segunda onda de coronavírus no mundo e aí uma expansão do problema atual de recessão econômica de 2020 para 2021 também. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, qual é o risco real de mercado para o Brasil nesse sentido. Então não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, aproveita agora a vinheta para você curtir, se inscrever, apertar aquele sininho para você ser notificado e para avisar também aos outros amigos. Então depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu acho que vocês devem ter visto, né, que na última terça e quarta-feira, eu estou gravando aqui antes da abertura de quinta-feira, vocês viram que a Bolsa caiu bastante. Ela chegou a passar lá dos 100 mil pontos e caiu para 95 mil pontos. Isso fez com que eu recebesse muitos e-mails mesmo, de pessoas já arrependidas de terem investido na Bolsa de Valores e coisas do gênero, até porque as notícias são muito fortes, as notícias que vêm do exterior e que podem acabar trazendo para o Brasil isso. A gente já viu isso acontecer em março, né, em fevereiro. Então, por exemplo, matérias como essa que está aparecendo aqui. Alemanha e França anunciam lockdown parcial após explosão de casos de Covid-19. Bares e restaurantes ficarão fechados nos dois países e apenas escolas abrirão. Outra matéria fala do presidente da França, né, falando que em pronunciamento na televisão, Macron avaliou que o impacto da segunda onda será pior do que o primeiro pico da doença. E de acordo com as autoridades de saúde francesas, entre 40 mil e 50 mil pessoas têm novas infecções aí todos os dias lá na França. Essa outra matéria fala: Europa acorda sob novos lockdowns para enfrentar segunda onda da Covid. Países que ainda não seguiram o mesmo caminho já sofrem pressão para adotar medidas mais duras, como os vizinhos. Então, na Europa já é uma realidade. Tá? Algumas pessoas falam que é por causa do tempo, outras que não. Eu não quero entrar aqui no mérito do Covid, porque não é muito a minha área, né, essa parte médica, mas a grande questão é, a gente sabe o que aconteceu quando fecharam todos os negócios. Né? Quando fecharam todos os negócios, a gente viu que a economia degringolou e foi lá para baixo. A gente viu que os mercados mundiais, todos eles acabaram caindo muito, e a gente viu que os países tiveram que se endividar. Por quê? Porque reduziu a arrecadação e porque teve um aumento enorme, né, de pessoas com desemprego, pessoas abaixo da linha da pobreza e que precisaram receber um auxílio emergencial, como aconteceu aqui no Brasil também. Os países que não seguiram essa linha tiveram quedas da economia muito mais fortes. Então, qual é a grande questão agora, focando em Brasil? Né? A primeira delas é que o mercado precifica um PIB caindo aí 5% esse ano e já se recuperando 3,5% ano que vem. Então, se tiver uma segunda onda de Covid chegando no Brasil, por exemplo, em 2021 e afetando 2021, essa recuperação já passa para 2022. Isso já afeta aí uns 8, 9% nos preços justos das ações. Né? E isso é o que já caiu. Agora, o que faltaria cair tem a ver com o risco fiscal brasileiro, que a gente já falou aí há algum tempo. Né? E qual é o grande risco fiscal brasileiro? A gente já viu aqui, ó, que algumas semanas atrás a gente falou sobre isso aqui. A gente mostrou que a dívida bruta do governo geral tem uma perspectiva de agora em 2020 subir para 98,2% do PIB. Tá? A dívida do setor público, né, a DLSP, não, desculpa, aqui não. A DLSP aqui, ó, subindo para 69,9%. Tá? Então, o Covid fez com que aumentasse isso aqui para 98. O que aconteceria se a gente precisasse pagar mais auxílio emergencial e tivesse uma segunda onda, mesmo que seja no inverno do Brasil no ano que vem?
isso aqui pula aqui para 105, 106. E aí o Brasil vai ter um grande problema para rolar a dívida. Inclusive, a gente já começa a ver que as emissões de novas dívidas já tiveram uma mudança aqui exatamente em setembro. Tá? Quando a gente olha lá atrás, a gente vê que o Brasil consegue emitir mais taxa flutuante, que é a taxa Selic. E agora o Brasil já não consegue emitir taxa Selic. Ele já está tendo que dar preferência por emitir taxas pré-fixadas ou taxas com índice de preço. Você vê que essas duas aqui tiveram emissões maiores do que o resgate. Aqui a gente viu resgate maior em taxa flutuante. Então, quer dizer, o mercado está resgatando o Selic, que está 2%, ninguém quer receber Selic a 2%, e está tendo que emitir pré-fixado e índice de preços, que são dívidas mais caras, e isso deve trazer algum custo, algum impacto no Brasil, mesmo que o Copom continue brincando, entre aspas, né, de manter a Selic a 2%, o mercado todo já percebeu que essa Selic não existe, né? Essa Selic é só para boi dormir, conversa para boi dormir, como a gente fala. Uma coisa que é interessante a gente falar sobre a dívida do Brasil é o seguinte, é que essa dívida, as pessoas ficam falando assim, o banco tal vai quebrar, o banco tal vai perder concorrência para outros e tudo, né? Coisas do gênero. Uma coisa que é importante a gente citar é o seguinte, as instituições financeiras hoje, elas detêm 26,7% da dívida brasileira. Então eu poderia dizer, praticamente, que é como se o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú e o Santander fossem... O Santander um pouco menos, mas também. Mas é como se eles fossem sócios do Brasil. Por quê? Porque se eles venderem essa dívida, acabou. O Brasil não rola essa dívida. O Brasil depende deles para rolar. Outros que compram muito são fundos de investimento, principalmente fundos de investimento em renda fixa, né? Ou se não, até aqueles fundos quantitativos. Eu já fiz aqui algumas lives com fundos quantitativos. Eles acabam comprando 80%, 90% em título público para poder trabalhar com arbitragem nos outros 10 ou 15 e conseguir manter um percentual acima do CDI, por exemplo. Tá? E além disso, previdência. Então, quer dizer, um risco brasileiro, um risco de contágio da dívida, pode inclusive pegar a tua previdência privada que você acha que não tem nada a ver, por exemplo. Né? Porque ela está aqui, ó, 23,9% da dívida pública está em previdência. Então, é importante essa questão da dívida pública até mesmo para quem não investe, até mesmo para aquela pessoa que tem apenas uma previdência privada. Mas a grande questão é a seguinte, a gente há 2, 3 semanas atrás falou que existe um cenário dúbio na economia. O que significava esse cenário dúbio na economia? Significa que a gente tem um risco fiscal no Brasil, tá? Que foi agora que vai ser intensificado esse risco fiscal com essa segunda onda, né? O Brasil é um lugar hoje que, se ele não tiver uma recuperação forte da economia e tiver que aumentar mais a dívida, a gente entra numa situação periclitante. Eu acredito que já esteja nessa situação, tá? E esse é um ponto ruim. Agora, o ponto bom é que as empresas estão dando resultados melhores, né? A gente está vendo lucros maiores, até mesmo uma Petrobras, que a gente viu que deu prejuízo, foi um prejuízo menor, por exemplo, do que no segundo trimestre, foi prejuízo baseado em não recorrente. Então, quer dizer, a gente continua com um cenário dúbio, só que nesse momento as manchetes, as pessoas, elas estão focando mais na parte negativa. Então a bolsa cai para 95 mil pontos. Quando eles estavam focando mais na parte positiva, na recuperação, nos balanços, etc., estava focando mais para 102, 103 mil pontos. Tá? Então, assim, tendo uma segunda onda real, que feche tudo na Europa, que contagie o Brasil também, que comece a aumentar o número de casos no Brasil e que feche a economia brasileira, a recuperação da economia passa direto já para 2022 e não em 2021. E aí sim, a Bolsa tem uma nova queda, inclusive, que não está precificada ainda, tá? E aí depois a gente vai ter que ver o que o governo vai conseguir fazer para conseguir conter essa dívida. Lembro também que eu falei que eu não vejo saída que não seja aumento de impostos, infelizmente, e vamos ver o que o governo vai fazer com relação a isso. Claro que o cenário, na verdade, é o mesmo, tá? Se vocês pararem para pensar o que eu falei há um mês atrás, só que hoje o cenário, assim, as pessoas estão olhando muito mais a parte negativa do que a parte positiva, tá? Enfim, é isso. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.